Então, gente, em relação àquela apresentação que houve no grupo GeoGebra, eu decidi fazer um vídeo de uma forma mais fácil em relação à aplicação do número π ou do comprimento da circunferência, tá? Então, eu vou refazer aqui de uma maneira mais fácil, mais agradável, mais rápida também. Então, aqui no campo de entrada do GeoGebra, eu vou colocar aí o ponto 00, tá aqui que é a origem do sistema. Para que eu quero esse ponto? Para criar na opção círculo, dado centro e raio, eu vou selecionar aqui o ponto A e o raio 1. Tá? Então, tá aqui a circunferência centrada na origem de raio 1. Agora, eu vou criar os vértices do polígono. Sabemos que o número mínimo de vértices é 3 e que eu vou variar, fazer esse número de vértices aumentar. Então, eu vou criar um controle deslizante nessa opção aqui. Seleciono a tela, vou chamar o controle de N. N vai ser o número de vértices ou o número de lados do polígono. O número de vértice mínimo é 3 e o máximo eu vou colocar aqui 1000. E o incremento é 1, porque vamos trabalhar somente com números inteiros. Bom, agora eu vou criar uma sequência de pontos, tá? Então, na barra de entrada, a gente vai escrever a palavra sequência. Vou escolher logo essa primeira opção. Como eu quero uma sequência de pontos, e pontos a gente representa entre parênteses, vou digitar a primeira abscissa do ponto, como eu quero ponto sobre a circunferência, eu vou trabalhar com cosseno e seno. Então, vou botar cosseno de T. T vai ser aí o meu contador, tá? Cosseno de T vezes a gente apresenta por estrela, 360 graus. Vou botar aqui o grau sobre N. E vou usar esse mesmo ângulo para determinar a ordenada dada pelo seno. Então, tá aí as coordenadas do ponto. Esse T vai ser o meu contador, né? Que vai variar de 1 até N. Então, o número de pontos vai ser N. Tá aqui, já apareceu a imagem. Aumentando aí o valor de N, eu vou ter 4 pontos. Quando N igual a 5, 5 pontos. N igual a 6, 6 pontos, e assim sucessivamente. Olha aí. Então, o número N vai determinar a quantidade de pontos sobre a circunferência. Bom, agora nós vamos criar o polígono. Agora que eu quero chegar num ponto que vai ser mais fácil do que eu fiz lá no grupo GeoGebra, tá? Que é a opção polígono. Ele já te dá aqui, ó, várias opções. Então, eu vou escolher aqui a opção polígono, lista de pontos, onde nós já temos uma lista de pontos, que é a lista dada por L1. Então, eu vou colocar aqui L1. Tá vendo? Coloquei L1 e já apareceu automaticamente o polígono dado pela lista de pontos L1. Então, ficou bem mais fácil dessa forma para visualizar aí, para construir o polígono. Então, aqui você vai, ó, alterando
o n, e você vai, conforme o n vai ser o número de vértices ou o número de lados do teu polígono. Outra coisa bem interessante é que você pode determinar aí o perímetro. O perímetro desse triângulo, por exemplo, você pega aqui, ó, perímetro, palavra perímetro. Perímetro de quê? Do polígono. Quem é o polígono? Nesse caso aqui, ele está chamando o polígono de pó 1. Pó 1. E aí tá aqui, ó, o valor do perímetro do polígono, né? Que é a soma dos lados do triângulo. Conforme você vai alterando agora o número de lados, né? Esse número A aqui, ó, eu vou até botar um texto aqui para a gente visualizar melhor. Na opção texto, eu vou colocar aqui, ó, perímetro do polígono igual, aí vou colocar aqui o Azinho que a gente criou, ok. O texto está muito grande, eu vou diminuir aqui. Então tá aí, ó, perímetro do polígono. Lembrando que aqui nós temos uma aproximação de duas casas, né, após a vírgula, mas que a gente pode aumentar essa quantidade de casas. Tem a opção aqui, ó, arredondamento. Podemos utilizar, por exemplo, 10 casas. Outra coisa, se eu quiser comparar esse comprimento com 2π, que no caso aqui, como raio é 1 da circunferência, 2π é o comprimento da circunferência. Eu posso criar um outro texto aqui. 2π igual tem uma maneira de você escrever. Deixa eu ver se eu consigo aqui escrever aqui, ó. Então, dentro da caixinha eu coloquei 2 vezes π, e já apareceu aqui automaticamente o valor. Deixa eu diminuir aqui, tá muito grande. Então, o que que acontece? Eu vou pegar, ó, o n é igual a 7, você vai aumentando, o perímetro vai aumentando cada vez mais, quando você vai aumentando o número de lados. E o comprimento, né, a soma dos lados do polígono vai se aproximando do comprimento da circunferência, nesse caso que é igual a 2π, tá? Então, quanto maior o n, a impressão que tem aqui é que você já cobriu a circunferência inteira, mas você pode ampliar aqui, ó, dar um zoom, e você vai ver que ainda vai sobrar, ainda não cobriu completamente, né? Tá? Então, ó, mesmo que eu pegue um n muito grande, um n igual a 1000, existe uma aproximação, ó, de 3 casas aqui, 4 casas, mas aqui na quinta casa eu tenho 7 e 2π eu tenho o número 8, né? Então tá bem próximo, mas eu ainda tenho que fazer esse n aumentar cada vez mais e tender para o infinito. Então, para quem já fez cálculo 1, sabe que isso é noção de limite, né? Então, aguardem um pouquinho que vocês vão já entender essa noção.
tá? Obrigada, até a próxima.